pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro O Homem que Odiava Machado de Assis. O Homem que Odiava Machado de Assis é uma ficção histórica brasileira escrita pelo José Almeida Júnior. O livro vai falar de um personagem chamado Pedro Junqueira, que durante toda a sua vida teve uma nêmesis que nós conhecemos muito bem, o Machado de Assis. Quando o livro começa, o Pedro está assistindo o velório do Machado de Assis, ele está assistindo a comoção que está acontecendo ao redor desse velório, e ele começa a falar que o Machado de Assis não merece toda aquela comoção, porque ele não era uma boa pessoa. Junto dele está o crítico Silvio Romero, que diz que talvez ele deva juntar toda essa inimizade que durou a vida toda em uma biografia e contar a sua versão do verdadeiro Machado de Assis. E o Pedro pensa, ok, essa é uma boa ideia, eu também estou no fim da minha vida e se eu não contar a minha história, ninguém vai. Então, ele resolve que ele vai escrever a verdadeira história dele com o Machado de Assis. E é isso que a gente vai ter dentro do livro. A gente vai voltar no tempo para o momento em que o Pedro e o Machado de Assis eram crianças que se encontraram na mesma chácara. E naquele momento começa esse antagonismo que eles alimentam um pelo outro, principalmente o Pedro pelo Machado de Assis. E essa inimizade nasce ali nas brincadeiras de criança, depois evolui para o momento em que eles já são adolescentes e vai se estender também para a vida adulta. O Pedro vai sair do Brasil em algum momento porque ele é filho de um fazendeiro bastante abastado, ele vai estudar em Portugal. E por um breve momento ele meio que tira o Machado de Assis da vida dele, mas mesmo em Portugal ele ainda ouve falar sobre o tal Machado de Assis, que está começando a sua carreira literária. E obviamente ele sempre pensa, ele não é grande coisa. Depois de um período em Portugal em que uma série de pequenas coisas vão acontecer e mudar um pouco a vida do Pedro, ele vai voltar ao Brasil e quando ele volta ao Brasil já estudado, ele resolve entrar para a carreira política. E no Brasil ele também alimenta uma esperança de se tornar um escritor muito famoso. Mas adivinhem quem é que vai barrar as esperanças do nosso Pedro? O Machado de Assis. Esse livro é uma reconstrução histórica incrível, super caprichada. Você tem muita dificuldade em vários momentos em definir exatamente o que é realidade e o que é ficção. Os personagens são muito bem ligados. Em vários momentos eu tive que fazer pesquisa para descobrir quem era o real, quem não era. E é deliciosa a maneira como a ficção, como os personagens do autor se mesclam com figuras reais e históricas. O Pedro Junqueira tem uma construção incrível ao longo da história. Ele é uma figura cria do seu tempo, ele é um homem elitista, ele é preconceituoso, ele é soberbo e, o mais importante, ele é ironicamente medíocre. Durante toda a vida dele, o Pedro acumulou uma série de fracassos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e é muito intrigante a maneira como, para o Pedro, é sempre culpa dos outros e nunca dele que as coisas deem errado. Porque ele é inteligente, porque ele é estudado, porque ele é filho de uma família muito conceituada e muito rica. É claro que a culpa dos seus problemas está sempre nos outros e principalmente no Machado de Assis. E é essa vilania do Machado que a gente vai vendo através dos olhos dele, que é uma das coisas mais incríveis da história, porque nós nunca temos certeza absoluta de que o Machado é realmente o vilão dessa história, ou se ele está sendo usado como bode expiatório pelo Pedro para os seus próprios fracassos. Em relação à reconstrução histórica do século XIX também, o livro é maravilhoso nesse sentido. Ele traz vários debates que naquele momento estavam em voga, como a abolição da escravatura. E esse debate ele é pontuado por uma ironia maravilhosa do autor, porque ele é um debate que você percebe que em vários momentos ele é bastante hipócrita. É como se as figuras políticas do livro, em vários momentos, levantassem as questões sociais para se elegerem, para arrecadarem votos na Câmara e não exatamente para fazerem o bem social. Qualquer semelhança com a realidade é pura ficção. Esse é um livro que me deixou muito feliz com a leitura. Ele é um livro que mistura de forma primorosa ficção, realidade, literatura, história. Então, se você gosta de tudo isso, tá tudo dentro desse mesmo pacote. E como eu falei, é uma delícia de você ler, perceber as ironias do texto, perceber as ironias no próprio personagem principal que faz o Machado de Assis a nêmesis para a sua vida, sem perceber que talvez ele seja próprio a nêmesis de si mesmo. O livro também flui bem rápido porque os capítulos são curtos, os diálogos são bem diretos. Eu vou dizer que o meu único porém com a história foi com as passagens do tempo, que em alguns momentos eu achei as passagens de tempo bastante abruptas. Por exemplo, de uma página para outra se passavam alguns anos e eu achei isso um pouco rápido demais, mas não é uma questão que prejudique a leitura do livro como um todo, é bem pessoal mesmo. Eu acho que para algumas pessoas isso não vai fazer diferença alguma.
Esse é um livro que eu indico muito para quem gosta de história, literatura e para quem gosta dessa mistura de ficção e realidade. Leiam esse livro, principalmente se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse Brasil do século XIX. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa história. Eu vou deixar link para o livro aqui embaixo no box de descrição para vocês darem uma olhadinha. E é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o homem que odiava Machado de Assis. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.